ceia, mas Santa Ceia quem é que inventou? Quem que inventou a Santa Ceia? Vocês não sabem? Quem inventou a Santa Ceia foi a turma do Constantino, que investe na religiosidade do catolicismo romano e que através de vários papas vai fazendo concílios e inventando e tirando aquilo que era o que tinha de melhor, que era a comunhão, a conversação, e forma isso ritualismo ao ponto que nós chegamos de simplesmente cada um pegar aqui um pedacinho de pão e nós nem conversar um com o outro. E pegar um cálicezinho assim, de suco ou de vinho, e nem ter tempo para... Mas, irmão Deus, por que Jesus dizia que na mesa da ceia, não da Santa Ceia, é da ceia? Por que Jesus dizia que, ou Paulo ensinou que na mesa da ceia o homem precisa examinar-se a si mesmo? Mas é óbvio, porque como é que eu comungo contigo, como é que eu me assento contigo, como é que eu converso contigo, e eu como da tua comida, e tu come do meu pão, e eu bebo do teu cálice, tu bebe do meu cálice, se nós não estamos de bem? Se nós não compreendemos que o que Jesus queria era uma grande família, que comunga, que tem coinonia, que parte pão juntos, que um não tem pressa para passar na frente do outro, mas que tem toda uma tranquilidade para esperar, para ser o último da fila, como o próprio Cristo ensina, que aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Que ninguém tenha pressa, não é minha vez, deixa eu ir aí. Até o Paulo chega a dizer, se alguém tem muita fome, então coma em casa. Antes de sair de casa, come. Faz umas torradinhas lá, umas bolachinhas, um sanduíche. Come, não vem para cá cheio de fome, porque a ideia não é vir aqui para gula. Como também ninguém deve sair daqui, ainda que na nossa mesa vai ter vinho. E vai ter suco para quem não pode tomar vinho. Mas vai ter fruto da vide espremido, não tem tanto fermentado quanto não fermentado. E vai ter, agora que também ninguém saia daqui tonto. É isso que o Paulo estava dizendo, examine-se o homem a si mesmo. E aí coma deste pão, pão é alimento. Porque fala em pão, logo a turma olha um pãozinho francês, né? A mente é traiçoeira, né? Pão, vê um pãozinho francês. Não é assim? Mas quando ele fala pão, ele está falando de alimento. Então, quando vocês estiverem na mesa do Senhor, cada um se examine e tenha discernimento do corpo do Senhor. Quem é o corpo do Senhor? Quem é? O que é o corpo do Senhor? A igreja. A igreja. Vós sois o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Então Paulo disse que alguns não entendiam e quando vinham para a ceia do amor, o que eles faziam? Eles extrapolavam os limites, ou bebiam demais, ou comiam demais, ou não faziam exames de si, vinham para a mesa do Senhor, não sentavam, não vou sentar perto do José, não. Perto do José não vou sentar, não quero que ninguém veja perto dele. Mas por quê? Eu não vou muito com ele. Outros, não, que é a irmã Chiquinha, muito chata. A irmã Chiquinha é muito chata, não vou sentar perto dela, não. Não, querido, discernimento, é momento de comunhão, é momento de ensaio celestial. O Senhor está preparando uma ceia, um grande banquete para aqueles que creem no seu nome e que aguardam a sua vinda. Nós precisamos aprender a conviver aqui, nesse estágio terreno, para participar
ali, dentro dos limites celestiais. É um ensaio. Ele queria que a gente fosse ensaiando e se preparando para o grande encontro, onde não se faz acepção de quem é pequeno, de quem é grande, de quem é estudado, de quem é pobre, de quem é rico, porque no reino do nosso Deus não se faz acepção de pessoas. Estão entendendo? Então nós vamos fazer uma ceia de verdade, e com isso está na casa dos amigos, rompido com o sistema enganoso de teologias mentirosas, que nos fez caminhar longos anos em imitação daquilo que é realidade, vivendo nós de sombras e símbolos oriundos de ensinos de homens que não batem com a palavra. E aqui nós estamos servindo então, e vamos servir, e é meu dever, e todos os restos dos meus dias trabalharei para derrubar a teologia sistemática, mentirosa, tanto de Constantino, quanto dos protestantes através de Lutero, quanto dos evangélicos que, seguindo as mesmas regras, na busca de anseios por mamon, seguem também cheios de mentira. E o Senhor nos chamou para fora desse sistema, não foi para nós agora ficar imitando eles. Porque se fosse para imitá-los, e se é para fazer igual, e se é para viver do mesmo jeito, então todos devíamos ficar lá. Para que uma coisa diferente, se é para fazer do mesmo jeito? Para que mudar de casa para viver brigando? Para que mudar de colégio se não for para aprender mais? Então nós vamos na simplicidade do que está escrito, seguindo a inspiração apostólica, a revelação de Deus através de Cristo nos evangelhos e a palavra profética em todo o Antigo Testamento que anunciou esse evangelho. Como está escrito, nós vamos fazer. E quando for preciso, estaremos pesquisando, mergulhando na busca das comprovações, e aquilo que eu aqui estou fazendo hoje vai ser dentro do discipulado matéria de estudos profundos, tá bom? Para todos vocês que estão fazendo discipulado, vai ser matéria de estudos profundos. Nós já estou preparando, estou arrumando tudo e vou mostrar para vocês com provas, porque o irmão Adilson não está aqui inventando coisa não, com provas de adulterações e mentira. Já tenho separado para colocar num livreto que vamos formar dentro, vamos passar para os nossos discípulos, já tenho toda a cronologia do paganismo. Quando a igreja que Jesus deixou foi sendo corrompida pelos homens. Entendeu? No segundo século, ou no segundo século e mais metade, quase chegando ao terceiro século, começou a corrupção e a mudança daquilo que era feito desde o início. O que os apóstolos faziam com simplicidade, o que os apóstolos realizaram na revelação do Senhor, no sopro do Espírito Santo, foi sendo mudado, e foi inventando, ao ponto de os irmãos não serem mais doutrinados para a liberdade, mas levado pelo império do terror a um cabresto de ignorância. Entende? Até a Bíblia foi proibida de ser lida, na alegação de que quem não tinha formação teológica, acadêmica, filosófica, psicológica, entendeu? Podia ficar doido se lesse a Bíblia. É o que eles diziam. Sendo que quem fez os registros foram homens simples. Olha só, olha a armação do maligno. Jesus escolheu para dar testemunho dele homens simples.
pescadores. Houve ocasião que até os principais dos judeus olharam e disseram, mas não são iletrados? Não são analfabetos? Não eram não, eles sabiam ler. Entendeu? Como é que estes sabem letras? Olha só, porque o Espírito de Deus os inspirou e a sabedoria veio do céu para eles, e eles foram colocando as coisas, não por sua própria vontade, como está escrito na carta de Pedro, que a profecia das Escrituras não foi formada, falada, pronunciada, escrita, revelada por vontade humana, mas homens santos de Deus, que amaram a Deus, tinham prazer em Deus, que queriam andar com Deus, inspirados pelo Espírito Santo, profetizaram, falaram, ensinaram a verdade. Então o que nós estamos fazendo nos amigos é aquilo que do princípio dos amigos foi a proposta. Ir do sistema, anular a teologia sistemática que está comprovadamente corrompida e ir para a Bíblia, lendo-a semanticamente e, quando preciso, exercitando a exegese, a hermenêutica, para, na coleta do que está dito, sem inventarmos nada em cima, vivermos o Evangelho como o Evangelho é. Por isso, pedi para o Diego colocar a frase ali, entende? Eu, sendo o primeiro a assumir, o Evangelho é para mim. O Evangelho é para mim. Se ninguém mais quiser o Evangelho, eu quero o Evangelho. Se ninguém mais desejar o Evangelho, eu quero o Evangelho. O Evangelho é um presente de Deus, uma dádiva, um dom maravilhoso, uma graça magnífica de Deus para os que querem. É interessante que o ministro do Evangelho não tenha incumbência, e isso, veja só como a gente demora para aprender certas verdades. O ministro do Evangelho não tem a incumbência de convencer você de que o Evangelho é bom, de que o Evangelho é necessário, de que o Evangelho é tudo que o Evangelho é. Não é minha missão convencer você. Não. Eu só sou um ministro do Evangelho porque eu recebi o Evangelho para mim. Eu abracei o Evangelho, eu gosto do Evangelho, eu amo o Evangelho é a minha vida, o Evangelho me deleita, o Evangelho é minha luz, é meu pão, é minha água, o Evangelho é tudo, eu sem o Evangelho não sou nada. Tira o Evangelho lá de casa e a minha casa não presta. Tira o Evangelho do meu coração e eu não presto. Tira o Evangelho de mim e eu viro um diabo. Tira o Evangelho da minha vida e eu não presto mais. Porque se há alguma pitadinha de luz, se tem uma pitadinha de amor, se existe alguma coisa entranhavelmente afetuosa, e se lá dentro de mim existe alguma coisa que possa se chamar de bom, eu vos afirmo nessa noite, é resultado do Evangelho dentro de mim. Oh, glória a Deus! De sorte que eu já não posso viver sem o Evangelho. Então não se iludam. Vocês não me pagam. Eu não fico com dinheiro de vocês, eu não peço dinheiro para vocês, eu não cobro nada de vocês. Até a literatura, quando eu sirvo, seja um folheto ou um livro, eu dou. Não há cobrança alguma. Não se iludam, não existe em mim interesse em relação ao que vocês possuem, ao que vocês têm.
Não, vocês têm que entender uma coisa. Eu só venho aqui neste lugar, nesta casa, é porque o evangelho, ele é tão grande, ele é tão maravilhoso, ele é tão poderoso, ele mexe tanto comigo, que ele não cabe todo dentro de mim, e eu sou obrigado a repartir com vocês. Oh, glória a Deus! Eu só vim repartir, só não consigo engolir ele sozinho, não consigo, ele é para mim. Eu não leio o evangelho para servir você. Você sabia disso? Ai, irmão Deus, tu deve pagar um preço em oração para Jesus, falar com a igreja, pago preço nenhum. Não gasto um minuto de oração para Deus falar com a igreja. Ah, isso é uma heresia, vai estar saindo aí na rede social, tem gente vai o Adilson se endoidou de vez. Virou herético. Não, querido, eu oro para eu entender, eu oro para eu absorver, eu oro para que ele entre em mim como luz mesmo, eu oro para que ele preencha todos os espaços da minha alma, toda a minha consciência, que inunde meu espírito, meu ser, todo o meu ser, precisa ser inundado pelo evangelho, é isso que eu oro. Eu não estou preocupado com você. Até porque Jesus disse que não é para nós nos preocuparmos com nada. E Paulo, apóstolo de Jesus, doutrinador dos gentios, disse assim: não andeis preocupados com coisa alguma. Então inclui você. Eu não me preocupo com você, você vai viver a sua vida como você quiser, você vai andar como você quiser, você vai fazer o que quiser. Eu é que estou aqui para te dizer que o que eu recebi em mim é bom. Oh, glória a Deus! Eu só vim dar testemunho de uma coisa que é boa em mim. O evangelho é bom. Então o evangelho é para mim. É claro que se você quiser, você pode pegar ele também. Entende? E se você for esperto, porque burro eu não sou. Pode acreditar, burro eu não sou. Em toda a minha vida eu já percebi que eu sou esperto. Conquistei aqui. Entendeu? Tenho aonde morar. Tenho o que comer. Trabalho, tenho amigos. Então me considero uma pessoa esperta. Entendeu? E tenho Jesus. A parte mais principal da minha vida. O evangelho. Então o evangelho é para mim. Agora você vai definir se é para você. Então, entendendo que o evangelho é para mim, amados, você está entendendo que você pode ter o evangelho que eu tenho. Que você pode usufruir da alegria que eu usufruo. Que você pode andar no gozo que eu ando. Que você pode ter a paz que eu tenho. Que você pode viver a vida que eu vivo. Entendeu? A partir do evangelho, se você assumir o evangelho para você também. Então não há na proposta de Jesus a ideia de que se levante alguém, como a gente aprendeu. E quando eu digo a gente, eu lembro daqueles mais antigos assembleanos, entre eles está aí o Luiz, a Guia, a Elisete, a Leila, o Charles, o irmão Wilson, entende? E, enfim, uma grande parte aqui, que nós aprendemos lá, que nós tínhamos que ir, que nós tínhamos que pregar, porque nós aprendemos o ritualismo do templo. Nós aprendemos que servir a Deus é vir, nós vamos cultuar ao Senhor. Que palavra feia para dizer para uma reunião, nós vamos cultuar o Senhor. Cultuar o Senhor. Passamos o dia todo xingando, passamos o dia todo reclamando, passamos o dia todo falando coisa que não devia, fazendo tudo errado para vir à noite adorar o Senhor. Leiam em casa o capítulo 5 do Amós e vejam o que Deus diz disso. Outro dia li para a Ana Júlia. E li com os irmãos agora no discipulado. Leia o capítulo 5 do Amós. No capítulo 5 do Amós, o Senhor diz assim: eu estou enfadado. Deus dizendo. Olha, você sabia que Deus se enfada?
Eu estou enfadado das vossas festas, dos vossos cânticos, do som das vossas harpas, ou guitarra, ou teclado, ou lira, entendeu? Eu estou enfadado, não suporto mais, estou com nojo desses... Sabe o que ele estava dizendo? Porque vocês andam tudo errado. E depois de vocês andar todo fora da palavra, tudo fora da verdade, fora do evangelho. Vocês vêm à noite de bonzinho cantar hino para mim. Então, algumas traduções aí vai ser: eu estou enojado do estrépito, que é o barulho, o som do vosso cântico. Outra tradução, só, eu estou enojado, me causa náuseas, entende, o barulho das vossas canções. Olha que coisa interessante, está ali, Diego. Então, veja só, Deus se enfadou, Deus se enojou, sabe por quê? Porque virou tudo uma rotina, tudo de piloto automático, um culto oferecido sem consciência, um culto que se vai lá e se faz pelo ritualismo, é domingo, é dia de ir no culto. Ó, tem reunião no sábado, sábado não vou, porque o dia é domingo, eu não vou sábado. Não há prazer em ir servir a Deus. É só um ritualismo, é só um casuísmo, é piloto automático mesmo. Estou treinado aquilo todo dia, naquela hora, se não for, é vício. Entendeu? O que Deus estava dizendo? Olha, não é isso que eu quero, não. Aí no profeta Amós, do capítulo 5, o Senhor está falando para o povo de Israel, a nação de Israel. Ele disse: o que eu quero é outra coisa. Eu quero é que dê uma enchente de justiça e que vocês façam juízos corretos das coisas, e que o exercício do juízo seja reto, que haja rios de direitos ou de inundações de correção, que vocês tenham uma vida direita, que vocês tenham uma vida séria, uma vida consciente, uma vida abençoada, uma vida que agrade a mim. E aí vem uma coisa muito interessante. Porque quando a gente começa a pensar o que Deus quer, a gente descobre que Deus não é invisível. E nós fomos ensinados a servir um Deus invisível. Não foi? Nós não vimos o nosso Deus. Nós falamos assim, ó, eu sirvo a Deus. O que é servir, irmão? Diga para o irmão a Deus. Os irmãos assim mais esclarecido aí, o que é servir? Hein? Fazer o que ele pede. Não, tá certo, meu irmão André. Mas assim, a minha pergunta aqui, eu que não me fiz entender direito. A palavra servir, o que ela define? Hã? Eu ando meio surdo, eu tô... Não, desculpa, é verdade. Eu tive um problema na coluna a semana toda, guerrei, o nervo prendeu aqui, eu estou meio surdo, então fale um pouquinho mais alto. Sim, servir é ser servo. Mas o que é ser servo? Se doar, fazer para o outro, trabalhar para o outro. Não é isso? Então eu sirvo a Deus, eu trabalho para Deus, eu faço coisas para Deus. E onde é que eu encontro Ele para fazer? Aqui você acha que o que Ele gosta é aqui, nós viemos, tocamos, cantamos, estou servindo a Deus. É assim? Opa! Hein? Eu encontro a Deus no próximo. Olha só. Eu sirvo a Deus quando eu sirvo você. Essa história de vir para cá, entende? Chupa bala house, essa malacai, dança daqui, dança de lá, entendeu? Perdoe-me, tá? Não leva para você. Eu estou ensinando a congregação inteira, o Ismael.
Entendeu? Ministração, levanta a mão, mexe para cá, é tudo muito bonito no show. Entendeu? Mas isso não é servir a Deus. Isso aí não tem interesse nenhum para Deus, isso não melhora a vida de ninguém. Ah, irmão Adilson, mas Jesus fala pelos instrumentais, Jesus fala, Fala o quê? Fala o quê? Sai aí por esse mundo gospel e é tão mundano quanto antro de prostituição. Dançam, rebolam, faz fumaça, pulam, viram carambota, balé no púlpito, e depois vão para bagunça, se prostituir e andar tudo errado. Como é que Deus fala? Não se iludam, meus irmãos, isso não é servir a Deus. Servir a Deus está escrito em Mateus. Acho que é o capítulo 23. E naquele dia chegarão os justos, e eu lhes direi: vinde benditos de meu Pai. Olha aqui, olha aqui. Vinde benditos de meu Pai, porque eu vi o culto de vocês, estava muito bonito. Vocês tocavam muito bem. Bendito do meu Pai, porque tu era um pregador por excelência. Os diplomas que tu tinhas no teu gabinete era extraordinário. Isso me representou muito bem na terra. É isso que está escrito? Não. Por favor, me ajudem, porque eu preciso aprender com vocês. O que está escrito? Para aí, como é que é? Opa, tive fome, me deste de comer. Isso é servir a Deus? Opa. Quem mais? Ah, não, Jesus está de brincadeira. Servir a Deus é dar um copinho d'água para quem está com sede. Vocês estão entendendo que atrás disso aqui tem um impulso, tem uma intenção? Por que e quando eu dou um copinho d'água para alguém sedento? Quando há em mim amor. Eu dou quando há em mim amor. Quando não há em mim amor, eu não tenho. Não, está ali a água. Mas eu tenho preguiça de subir a escada para ir buscar o copo d'água, porque não é meu filho, não é minha mãe, não é meu pai. É só alguém passando pedindo um copinho d'água. A minha falta de amor é tão grande, a minha deficiência cristã é tamanha, que eu sou capaz de negar um copo d'água. Mas Jesus estava dizendo que se serve a dele no próximo, no irmão. Olha só o que eu estou passando para vocês essa noite. Recebam aí. Eu estou repartindo o evangelho que está em mim. Eu estou movido por esse evangelho. E isso está me fascinando. Oh, glória a Deus. É muito prazeroso fazer as coisas como Jesus ensina. Então, vamos lá. Tive sede e me desse de beber. O que mais? Poxa, eu estava peregrinando. Fiquei na rua, estava desterrado. Minha casa incendiou. Fiquei sem abrigo. E tu? Vem cá. Para aí, não. Até tu te ajeitar, nós vamos me hospedar. Mas para aí, quem está falando? Quem é que está falando? Jesus está falando isso. Jesus está falando isso. Vamos para frente, o que mais? Opa, fiquei um dia sem roupa. Entendeu? O ficar nu é uma coisa interessante, é para se pensar, porque às vezes eu não preciso perder as calças. Entendeu? Às vezes eu estou nu
com uma camisa. Pensa num dia de inverno frio, rigoroso, garoa, entende? E o sujeitinho está passando ali na rua. Eu nem me importo, eu vou para casa me agasalhar, eu tenho cobertor, eu tenho condicionador de ar, entendeu? Ele é quente e frio. E eu passo, eu nem me importo. Aliás, a falta de gentileza é tão grande, a falta de amor é tão grande, a falta de justiça é tão grande nesse mundo em que estamos vivendo. O evangelho é tão ausente na vida de evangélicos. Porque ser evangélico não quer dizer que tem evangelho. Ser evangélico é ser só mais um religioso, fariseu hipócrita, o saduceu frio. A falta de amor é tão grande que eu quase que já nem olho mais no olho das pessoas, passam por mim, eu não vejo, nem percebo, não tenho noção de quem precisa, de quem não precisa, não avalio, não dou atenção. Mas Jesus está dizendo, benditos de meu Pai, eu tive sede, eu tive fome, e vocês me deram, olha aqui, vocês me atenderam, eu estava nu e me vestistes, eu estive enfermo e foste lá me visitar, te preocupasse comigo quando eu estava enfermo. Mas para resumir, ganharmos tempo aqui, ele vai concluir dizendo que os justos vão olhar para isso, mas nós nunca te vimos, Senhor. A gente nunca te viu. Quando é que a gente te viu com fome, ou com sede, ou nu? E qual é a resposta? Quando fizestes a um dos mais pequeninos irmãos meus, a um dos menores irmãozinhos meus irmãos, vocês lembram que nos evangelhos, por várias vezes ele diz que ele é o filho do homem? O filho do homem veio buscar e salvar. O filho do homem, não está assim? Por que ele é o filho do homem? Ele está dizendo, eu sou irmão de vocês, eu sou humano como vocês. Eu sou um filho da humanidade, eu estou aqui com vocês. Eu me fiz carne como a carne de vocês. Eu sofri na pele o que todo mundo sofre. Eu vi de perto e participei das injustiças do planeta Terra, onde o sistema mundo, e quando ele chama de mundo, é todo tipo de sistema que exclui, que divide, que reparte, que afasta, que preconceituosamente deixa indivíduos fora do contexto do amor, da atenção, do abraço, do apoio, do conselho, do querer bem. O mundo é treva, porque o mundo é maligno, o mundo é egocentrista, o mundo é capitalista, o mundo serve a Mamon, Mamon é Deus, diabo, que faz as pessoas se destruírem, brigarem, que faz irmãos se dividirem, que faz casais não pensarem em filhos e pensar só em patrimônios na hora da partilha, que faz pai ficar contra filho, filho contra pai. O mundo é uma desgraça, é pura treva. Jesus é luz de Deus, é sol da justiça, é estrela da manhã, e ele veio para iluminar nós e dizer, não sejam do mundo, sejam do céu, Deus quer salvar vocês. Oh, glória a Deus! E aí ele diz como nós fomos nos salvar, porque tem outra pregação errada, doida, maluca, que até eu já preguei errado, porque fui no embalo. Que um homem tem que ter humildade de saber quando erra.
O orgulho pode botar um homem na perdição, mas a humildade o elevará. Já preguei a doutrina da graça como se ninguém tivesse responsabilidade diante de Deus com os seus atos, com as suas atitudes, com as suas escolhas. Como se Deus nos salvasse, salvo para sempre, e agora nós, como salvo, remido pelo sangue de Jesus, não precisamos mais cuidar de nada, nos relaxamos. Não é assim que funciona. Não é assim. Ele nos salvou, nos doutrina, perdoou todos os nossos pecados e perdoa quantos pecados ainda tivermos. Contudo, ele diz que nós precisamos perseverar até o fim. E de que perseverança ele está falando? A perseverança na guarda dos seus mandamentos e no exercício da sua justiça. A busca do reino de Deus sobre a nossa vida. A oração do Pai Nosso não é uma reza decorada que se deve pronunciar na presença de Deus e ir para casa como se tudo já aconteceu. Não! A oração do Pai Nosso, já está dizendo, é uma oração e não uma reza. E como oração é algo que vem da reflexão, do pensar, do pesar, do raciocinar. Aquilo que conscientemente eu vou falar diante daquele que é o Criador, que é o Onipotente, que é o Todo-Poderoso, que é o responsável pelo meu futuro em luz ou em treva. Então, quando vou orar a Ele e dizer, Pai nosso que habitas os céus, os planos metafísicas, os planos espirituais, Tu que estás fora da matéria, Tu que estás distante do materialismo, Tu que estás para além da terra, Tu, Senhor, que estás na vida de verdade, os céus. Tu que estás aí, venha aqui, na matéria onde estou, dentro de mim, no campo do meu espírito, e implanta o teu reino. Venha o teu reino de lá para cá. E uma vez que eu oro isso, e que eu desejo isso, e que eu quero isto, ao sair da oração, eu preciso sair para uma caminhada segundo a direção de Deus. Porque não basta falar isso e ir embora para ser a mesma coisa. É preciso que após orar o Pai Nosso, eu saia para viver o reino de Deus. O domínio de Deus, a justiça de Deus, o mandamento de Deus, a graça de Deus, a orientação de Deus, a lei de Deus, a luz de Deus. Porque senão de que vale orar o Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Foi embora, passei o mesmo caco, treva, ruim, tralha, vale nada. Por isso, a Escritura diz que nós devemos apresentar a Deus um culto racional. Um culto de raciocínio. Um culto onde eu penso antes de falar. Um culto onde eu medito que vou cantar. Um culto onde cada tecla do teclado, cada corda do violão, cada batida nos pratos ou no bumbo seja calculada para quem que eu estou fazendo. Um culto que envolve relacionamento, amizade, comunhão, irmãos que se amam. Um culto onde a gente não vem para julgar um ao outro, mas a gente se apresenta para amar uns aos outros. Um culto onde não haja interesse nem do pastor,
nem do mestre, nem do apóstolo, nem do evangelista, tampouco do profeta, onde não haja interesse, onde nenhum líder pense no que o irmão tem ou no que o irmão não tem. Um culto onde as pessoas não precisem dar o nome delas e dizer aonde trabalham, para que ninguém saiba a posição de ninguém. E quando a posição de alguém for manifesta pela comunhão, que se respeite entre nós e que a faxineira tenha o amor, o abraço, tenha o gozo de estar conosco, que o médico tem, que o advogado tem, que o juiz tem. Um culto onde político entra e ele deixa de ser político. Porque no culto a Deus, político não deve estar presente, só deve estar o cidadão que não é político. Você entende o que eu estou falando? Deus é contra político? Não, mas não se faz política na igreja. Na igreja não se apresenta candidato a nada. Por quê? Porque aquele local é um local de raciocínio, de luz espiritual, onde cada um vem para ser lavado, purificado, transformado, renovado, vivificado, salvo pela palavra do Evangelho. Oh, glória a Deus! É lugar de cura da alma. É lugar de confissão, é lugar de abertura de coração, é lugar de reflexão, de introspecção, é lugar de enxergar a nós mesmos. Por isso, o Evangelho é para mim. Oh, glória a Deus! Alguém pensa que eu estou bravo? Não, né? Eu não estou bravo, eu só estou empolgado com o que recebo. Que coisa boa a palavra de Deus. Como ela muda tudo. Como ela leva nós a ver a vida de outro jeito. Não é verdade? Saia do ritualismo. Saia, entende? Do culto formal. Da mentira pregada durante séculos e séculos. Venha para a simplicidade do Cristo. Venha para o Evangelho de Jesus dentro das dimensões da responsabilidade que assumimos com Ele. Pelo amor e o bem que Ele assume em fazer para nós. Então venha servir a Deus de todo o coração. A Deus eu sirvo nos irmãos. Essa história de eu venho, aleluia, glória a Deus, ai como o Senhor é bom, ai meu Deus, a emoção chora, né? E vai para casa todo emocionado. O culto hoje foi maravilhoso, foi uma bênção, olha, teve até profecia, contaram a minha vida toda, e lá vai o irmão todo para casa, mas ainda continua emburrado com o irmãozinho dele lá que disse alguma coisa para ele. Ainda continua com mágoa no coração, porque o irmão Pafúncio falou mal dele. Ainda continua lá, não sei. Querido, esse blá, blá, blá aí não resolve nada. Ah, mas eu me tranquei no meu quarto e eu falei com Deus. E Deus falou comigo. Mentira! É mentira! É o teu coração falando contigo mesmo. Porque se tu estás de mal com o teu irmão, Deus não fala contigo. Não dá para se enganar, meu irmão. Ah, irmão Adilson, mas eu, no culto eu não estava muito alegre, não, porque a irmã Francisquinha, ela sentou no meu lado e eu estava até aqui com ela, porque ela já tinha murmurado de mim, tinha me caluniado, então a irmã Francisquinha estava ali, eu não recebi nada, irmão. Foi um culto que eu não recebi nada. Eu disse, está aí agora. Não, agora, irmão Deus, já faz uns 3 meses que eu estou em casa e no meu quarto, eu sozinha com Jesus, estou numa comunhão total, estás com comunhão com o capeta. Não, mas Deus está falando comigo, o que ele falou? Não, ele, como é que ele falou? Não, ele assim, me deu conforto. É mentira, meu filho.
É mentira. O silêncio de Deus não quer dizer que é Deus falando. Deus ficar em silêncio é Deus calado. E Deus calado é problema. E aí Deus se cala 1 ano, 2, 3, e o sujeito pensa que Deus está falando com ele. Não, Deus está falando comigo. Como que está falando? Não, assim eu sinto isso, eu sinto aquilo. Eu também sinto arrepio, frio, calor. Entendeu? Sabe o que está escrito desse sentimento aí? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Quem que conhece os sentimentos de verdade? Então não se iluda com o seu coração. Quero que tu aprendas uma coisa nessa noite. Ou nós recebemos o evangelho para nós, e aí nós fazemos o que o evangelho manda, ou todos os sentimentos você pode jogar fora. Sabia disso? Inclusive eu trouxe uma frase, eu coloquei aqui, mas depois pedi para o Diego colocar outra, mas eu trouxe uma frase para o Diego fazer ali para mim, entende? E a frase dizia o seguinte, não pedi daí, mas a frase, eu substituí ela por essa aqui. Mas a frase que eu trouxe primeiro, para colocar aqui, foi a seguinte frase. Eu não creio nos meus sentimentos. Eu creio no que eu aprendo. Eu não creio nos meus sentimentos. Eu creio no que eu aprendo. E muitas vezes, e a maioria das vezes, o que eu aprendo da parte de Deus vai contra os meus sentimentos. Porque o que eu aprendo da parte de Deus é verdade. Deus não massageia meu ego. Deus me ama muito, mas Ele não me paparica. Deus me quer todo bem, mas não fica alisando a minha cabeça quando eu estou errado. Não! Os meus sentimentos fazem isso comigo. Eu sou ruim e o meu sentimento diz que eu não sou tão ruim. Eu fico desgostoso com alguém e os meus sentimentos e o meu coração dizem assim, não é que eu não ame. Olha a desculpa do coração, olha lá. Não é, eu não odeio ele. Eu só não quero ficar perto dele. Então eu odeio. Não, irmão Adilson, assim, ó, eu não odeio, porque o coração, ele busca desculpas de tudo quanto é tipo. Irmão Adilson, eu vou dizer uma coisa para ti. Não, irmão, tu estás errado numa coisa. O que é? Diz aí, então. Não, assim, eu não odeio, eu só não gosto de estar junto. Eu disse, você gosta de estar junto de quem? De quem você ama. Logo, se você não gosta de estar junto, você não ama. Mas a gente tenta, a gente quer enganar Deus. Entende? E quando a gente não consegue enganar, a gente bota uma desculpa. É só ir no Éden. Adão, foi a mulher que tu me desse. Mulher, foi a serpente. Porque a coisa mais difícil que tem é nós enxergarmos os nossos próprios erros. Coisa mais difícil que tem. Normalmente, quando a gente pega uma luz, a gente não traz a luz para a gente põe a luz para os outros. Não é assim? A gente normalmente, quando pega uma luz, bota a luz para lá. De sorte que dificilmente alguém usa uma luz para clarear a si mesmo. Normalmente se usa a luz para clarear ou o caminho para lá, ou o outro, quem está vindo lá, e fica com o facho da lanterna lá na fachada do outro, né? Quem está vindo? Entendeu? A gente não faz assim. É isso que estão fazendo com o evangelho. Estão pegando o evangelho e as pessoas usam o evangelho para julgar umas às outras. Tá escrito, hein? Jesus falou. O Senhor já disse isso aí. Evangelho para os outros, Entendeu?
Até os mais atrapalhados, os mais esquisitos, os mais ruins, os mais devedores, eles usam o evangelho para apontar os outros. Entendeu? Sério. Ó, pena que não é crente, né? Mas que crente é esse miserável que vive com mentira, trapaceiro, atrapalhado, cheio de rolo? Entendeu? E ele olha para o outro só porque o outro não vai na igreja. O outro não frequenta o templo. E aí ele já pega o evangelho e joga em cima do outro. Não, querido. O evangelho é para mim. O evangelho é para mim. Eu preciso pegar a luz do evangelho e botar como foco na minha vida. Eu preciso me avaliar pelo evangelho. Eu venho só para o oba-oba? Eu venho só para as festinhas? Eu venho só porque tem o bolo? Porque tem o cafezinho? Ou eu venho só pelo vício de vir? Ou eu venho porque eu preciso de evangelho? E alguém está repartindo evangelho. E aonde estão repartindo evangelho, eu quero um pedaço do evangelho. Eu quero mais um pouquinho do evangelho. Isso me move, isso é o que eu quero. É isso que faz eu vir, então eu estou certo. Oh, glória a Deus. E aí quando eu aprendo o evangelho, eu aprendo que servir a Deus é no próximo. E que Deus não é invisível, Deus está presente na vida de cada irmão que eu encontro no caminho da minha vida. Cada pessoa que ajudo, cada mão que se apega à minha, cada olhar que eu dou, cada sorriso que transmito, cada perdão liberado, cada bênção, porque não está na Bíblia que crente é para ficar buscando bênção. Isso é teologia neopentecostal. Entende? Gospel, último lançamento, né? Então, teologia última da prosperidade somada à bênção. Entende? Que leva os crentes a sair de casa não como filhos de Deus, mas como mendigos, que só sai para buscar bênção, buscar bênção, buscar bênção, e é uma gula de bênção. Jesus já tinha falado, olha, olhai por vós. Não aconteça que o vosso coração se carregue de gula e de embriaguez e dos cuidados da vida. E aquele dia vos pegue de improviso. O que ele estava dizendo? Coração tem gula, é? Gula não é coisa do estômago? Embriaguez não é coisa do estômago? Mas ele falou que o coração pode ficar guloso. E não é o que está acontecendo hoje? Vou buscar a minha bênção. Eu vou lá para pegar uma bênção. Eu vou lá, mais uma bênção. Segunda bênção. Terça bênção. Tem uns que fazem escala. Segunda na Universal, terça na Assembleia, quarta noite nos Amigos de Jesus, quinta na Presbiteriana, sexta na Batista, sábado na Adventista. E aí, quando chega no domingo, fica às vezes meio perdido para ver onde é que está a campanha melhor. Aí ele escuta na TV que tem oração forte. Oração forte. Macumba das braba. Entendeu? Macumba evangélica. Oração forte. Tu não encontra isso na Bíblia. Entendeu? E aí ele vai para aquela, então, que naquela noite tem a oração forte. É um sincretismo na sua fé. E uma perdição na sua alma. Passa o ano todo fazendo campanha de bênção, porque não entendeu ainda que quem recebe o evangelho é um abençoado. Não é alguém que precise buscar bênção, é alguém que sai abençoando, repartindo pão, dando copo d'água, abraçando, consolando os tristes, orando pelos enfermos, ajudando quem precisa de uma roupinha, trocando a camisa velhinha do outro ali, dando um calçado novo para quem está com o calçado furado, dando de coração, fazendo isso generosamente, sem aparecer, fazendo com a mão direita, sem que a esquerda saiba, porque também tem aqueles abençoadinhos que Jesus já disse, né? Quando tu fizer, não faz para aparecer, porque senão também a tua recompensa já está ali. Porque tem irmão que vai dar uma camisa para o outro, ele vem na frente da congregação, irmão, eu queria dar essa camisa aqui para o irmão João. Entendeu? Irmão João quase se enterra lá na cadeira. Jesus disse, quando tu for fazer as coisas, não faz para aparecer. Queres dar uma camisa para o irmão João, bota dentro de uma sacolinha, deixa ele quietinho.
Entende? No final da reunião, tu vai lá, abraça o irmão João. Ô, irmão João, como é que estás, querido? Tudo bem? Escuta, eu tenho uma camisinha aqui, uma camisa bem bonitinha. Eu acho que serve em ti. Queres levar para experimentar? Irmão João, olha, meu Deus, irmão, eu estou precisando. Vai embora todo contente. Aí, tu que estás amando a Deus no irmão, sabe o que acontece? O irmão João vai para casa. E o irmão João já vai pelo caminho, glória a Deus. Bendito seja Deus pela vida do irmão Pafúncio. O irmão Pafúncio lembrou-se de mim, trouxe uma camisa, abençoa ele, Senhor, enriquece ele. E você quer receber bênção? Você quer ser abençoado? Pensa que unção. Chega em casa com aquela camisa, o irmão Pafúncio fala para a irmã Pafúncia. Pafúncia, olha, eu recebi essa camisa, o irmão João lá na igreja, terminou o culto. Pafúncia, ele chegou, que amor. Discretamente se aproximou de mim, perguntou se eu estava precisando e que tinha vontade de me dar aquela camisa. E está aqui a camisa, a irmã Pafúncia diz, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que abençoa todos os povos, abençoa o irmão João, abençoa ele, abençoa e abençoa. Entendeu? Isso é ser abençoado. É disso que Jesus está falando. Quando o evangelho vem para mim, eu ando por aí fazendo o que Jesus fez, andando como Jesus andou, falando como Jesus falou, e o meu culto, a minha adoração, o meu louvor, a honra que eu tributo a Deus, começa desde a hora que eu abro o olho lá na minha cama e vai por todo o meu dia e cumpre-se na minha vida, então, o ide de Jesus, que na verdade é indo, é um gerúndio, indo. Anunciem o evangelho, não é um ide imperativo aprendido nas academias teológicas, não. Esse é inventado. Vai lá no original grego e você vai encontrar um gerúndio, indo. Anuncie o evangelho, foi trocado para ide, só para eles poderem enviar missionário. Envia missionário para lá. Quando a palavra diz que não é para enviar missionário nenhum, a palavra diz, ama o teu próximo. Amando o teu próximo. Não é para eu sair daqui lá na África, ajudar os irmãos da África, não. É para eu ir ajudando o irmão ali no lado de casa, e o outro, e o outro. E o evangelho vai chegar na África. Hã? O evangelho chega na África sem precisar de fortunas. Quer ver como chega? Pedro, Tiago, João começaram a encher Jerusalém do evangelho. Jerusalém se encheu do evangelho, chegou em Samaria. Chegou na Judéia, da Judéia a Samaria, de Samaria foi embora e foi se espalhando. E daqui a pouco já tinha o eunuco que estava lá na Etiópia. E foi indo, e foi atravessando os continentes. É um transbordamento de glória na minha vida, de bênção na minha vida, de graça na minha vida, de força espiritual na minha vida, que vai transmitindo, espalhando, se derramando para a minha família, para os meus amigos, para os meus conhecidos, e o evangelho vai chegar lá onde tem que chegar, e não precisa fazer um caixa milionário, explorando pobre, para alguns safados andar de carrão. Safados. Exploram pobres, que dão o 13º salário inteiro, que dão dízimo o ano todo. Para alguns espertalhões, ainda que estão nas trevas. Andar com os melhores carros, morar nas melhores coberturas, ter os melhores terrenos, e dizendo que Jesus vai voltar, que a gente não deve se apegar nas coisas. Eles falam para os outros, para eles ficar com as coisas dos outros. Mas nessa noite aqui eu estou te transmitindo evangelho puro. Não quero nada teu. Não quero nada teu.
Mas eu tenho um forte desejo. O meu coração está cheio de amor por ti. E o que eu tenho em mim, eu tenho desejo que você tenha em você. E sabe o que eu tenho em mim? O Evangelho. O Evangelho. O Evangelho que me ensina a cultuar. O Evangelho que me ensina a comungar. O Evangelho que me ensina a amar. O Evangelho que me ensina a ser justo. O Evangelho que me ensina a andar direito. O Evangelho que me ensina a perdoar, relevar, abraçar. O Evangelho que me ensina a repartir o pãozinho de cada dia. Não preciso ter muito. O pouquinho que eu tenho eu reparto. Entendeu? Eu não preciso ficar rico para poder ajudar. Não, não é. O Evangelho diz, dado que tu tem. Dado que tu tem. Eu lembro quando um casal de irmãos tiveram problemas e eu estava desempregado. E tudo que eu tinha em casa dava assim por uns 15 dias. E quando eu soube que aquele irmão estava desempregado, eu fui numa família muito abastada da igreja. Achei que eles iam suprir a necessidade do irmão e eu fui lá e disse, olha, o irmão fulano está assim, assim, assim. Pode ajudar? A irmã me deixou esperando no portão. Entrou, pegou 1 litro de azeite, botou numa sacolinha e me deu. E eu olhei e disse, meu Deus, que absurdo. Mas, perseverante, fui noutra casa, também de um outro irmão, não tão abastado quanto aquele, mas muito bem de vida. Me aproximei, bati palmas e ele veio me atender. Contei para ele o que estava ocorrendo, qual a situação. E ele prontamente, senta aqui, vou te ajudar. A ajudar o outro. E foi lá, pegou um pacotinho de arroz de 1 quilo e deu para mim. E eu fiquei muito triste. Peguei aquele litro de óleo e aquele quilo de arroz, saí de cabeça baixa. E quando eu saí fora do portão dele, o Espírito Santo falou no meu coração. Vai para casa e reparte tudo que tu tem. E eu fui para casa. Cheguei em casa e disse para Guigui, vê tudo que nós temos, tu faz pacotinha, metade para nós, metade para um irmão que eu vou levar. E a Gui pegou aquilo que não dava mais do que 15 dias. Repartiu tudo, então tínhamos 1 semana. E eu não esqueço, porque na época, eu só não sei valorizar a moeda aqui, mas eram uns 15 cruzeiros. E nós tínhamos também aqueles 15 cruzeiros, e a Gui repartiu. E então, saí com uma sacolinha na mão, com tudo que eu tinha em casa, e os 7,50. E fui até a casa daquele irmão, aquele querido irmão, trabalhador, porque o Senhor também nos ensina nisso, não é para nós estar ajudando malandro. Não desperdice os teus recursos com malandro. Está escrito, quem não quer trabalhar também não coma. Você sabia que a Bíblia dá o direito de você não trabalhar, né? Você sabia disso? A Bíblia diz que você não precisa trabalhar, você pode fazer a escolha de não trabalhar. Só que viva de luz. Não coma. Entendeu? Se quer, precisa trabalhar. Então, claro, a gente, quando vai ajudar, a gente faz avaliação, nós somos inteligentes, temos discernimento, entende? Para ver se o sujeito é um trabalhador. E aquele irmão era um trabalhador, e que inclusive já tinha ajudado muitas pessoas, mas deu um derrame e estava em uma situação difícil. E eu lembro que eu cheguei com aquela sacolinha, entreguei para a esposa dele, e ela começou a chorar.
Ela começou a chorar e me agradecer, e aquilo quebrou meu coração. E eu, para não ficar ali na porta chorando junto com ela, eu disse, depois eu volto. E saí pela rua, entende? Já também emocionado. Entende? Mas não é a emoção que eu quero contar aqui. Eu me emocionei por ver a situação dela. Naquele dia ela está precisando e eu levando, e ela emocionou-se. Mas o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? É que eu voltei para casa mais pobre do que eu era. Você está entendendo? Eu voltei para minha casa mais pobre do que eu era. Eu tinha comida para 15 dias, agora só tinha para 7. Certo? Mas parece que eu estava voando. O Espírito Santo veio sobre mim e começou a ministrar coisas maravilhosas na minha vida enquanto eu ia para casa. Eu não sei se eu falei em outras línguas enquanto ia, eu sei que se alguém passou por mim, deve ter passado, está muito doido. Entendeu? Também não fazia a menor diferença. E quando deu 7 dias, lá em casa está tudo acabando. Para um carro na frente da minha casa. Uma pessoa que não me conhecia. Disse, aqui que mora o Adilson? Disse, eu tenho algo aqui para ti. E ele abriu um porta-mala e começou a descarregar coisas para minha casa. Coisa que eu nunca comi, coisa que eu nunca comprei, coisa que eu nunca vi. Entendeu? Eram muitas coisas. E quando ele saiu, eu olhei para Gui e disse, Gui, isso aqui, sabe por que está acontecendo isso aqui? É aquele irmão. Reparte tudo que tem aqui, nós vamos levar para ele. Reparti tudo, levei para aquela casa. E durante 1 ano, Deus sustentou a minha casa e a dele. Deus não precisa de rico. Ele não tem nada contra rico, não, ele é rico. Deus não precisa de rico para fazer a sua obra. Ele precisa de homens e mulheres que recebem o Evangelho. Que vivam o Evangelho. Que ame a Ele nos irmãos. Homens e mulheres, jovens e crianças, que saiam pela rua e que enxerguem no outro o Senhor. Quando fizestes a um destes pequeninos irmãos meus, fizestes a mim. A sequência do texto vocês leiam em casa. A sequência do texto é: chegarão alguns que dirão, Senhor, em teu nome nós profetizávamos. Em teu nome nós expulsamos demônio. Tudo religioso, olha aqui. Tudo gente grande. Tudo gente graúda aqui, ó. Expulsando demônio, profetizando. Entendeu? Em teu nome nós fizemos maravilha, maravilha, show da TV. Filma aí. Tá andando, ó, olha aqui. Ó, tá amarrado, vem pra cá, entrevista. Nunca vi, Jesus nunca entrevistou capeta. Eles gostam, tem gente que gosta do bicho. Entende? Tem gente que não gosta de Jesus, gosta do bicho mesmo, fica entrevistando o bicho lá e conversa com ele. Entende? Puxa, Jesus disse que ele é o pai da mentira. Tudo que tu perguntar para ele é mentira. O pai da mentira vai responder verdade? Não. Então, olha que bobagem passar horas entrevistando capeta. Se Jesus disse assim, ele nunca se firmou na verdade. Só, ele é o pai da mentira. E os caras vão entrevistar o pai da mentira. Não é escuridão, irmão. Não é tolice. Não é ilusão. Mas as igrejas estão cheias de gente cega. E tem guias cegos, guiando o cego para o abismo, fazendo as coisas tudo errada. Entendeu? Aí Jesus disse que naquele dia chegarão muitos. Eu expulsava o demônio, eu curava os enfermos, e eu fiz muita maravilha, Senhor. E ele vai dizer o quê? Não conheço vocês. Não conheço vocês. Mas, Senhor, nós frequentávamos o templo, nós tocávamos, nós cantávamos, nós pregávamos, nós fazíamos, nós fizemos campanha, nós estávamos dentro de ginásio, era show, Senhor. Meu, Senhor, olha a multidão que nós arrebanhamos. Eles não vos conheço. Agora, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade.
tortuosidade, a injustiça, a mentira, a falsidade, a hipocrisia. Eu tenho que encerrar. Minha vontade é falar até amanhã. É maior do que eu. Está dentro de mim. É claro que nessa noite eu estou mostrando dois lados da vida, treva e luz. Graça e paz e perturbação infernal. O Evangelho em mim me ilumina, me agracia, me abençoa, me traz regozijo, me faz estar bem, me põe no reino do bem. O Evangelho fora de mim não resolve nada. Então, nessa noite, eu, Adilson, digo para todos vocês, o Evangelho é para mim. Agora você decida o que faz com o Evangelho com relação a você. Eu quero orar nessa noite. E você é que vai dizer para Deus, o seu Deus, se o Evangelho é para ti também ou não. E você vai dizer para você mesmo, olha, o Evangelho é para mim ou não. É conosco, cada um vai fazer a sua escolha. Jesus andou pela terra dizendo, segue-me, e um seguiu, o outro não seguiu. Entendeu? Ele chegou orientando, disse, faz assim, e um fez, o outro não fez. Ele disse para um, vai lá, vende tudo. Ele disse, eu não vou vender nada. E não vendeu, e foi embora triste. Entende? Para outro ele disse, segue-me, ele largou tudo. Emprego, casa, largou tudo, seguiu Jesus. Muito doido, entende? Mas nunca mais largou Jesus. Entende? Então o Evangelho é para mim. Eu quero o Evangelho. Tudo que aqui gastei de horário e toda a argumentação visa uma única coisa: repartir o Evangelho meu Evangelho com você. E se você absorver, comer, beber, receber o Evangelho que te sirvo, então ele se fará o teu Evangelho. E se nós participamos do mesmo Evangelho, então nós vamos servir a Deus nos irmãos. A prioridade é irmãos, compartilhamento, amor, apoio, consolação, abraço, edificação. É para isso que ele nos chamou. Ele não chamou para a gente construir grandes templos, não chamou para nós fazer grandes festas no sentido de um movimento, botamos 5.000 pessoas ali no centro de eventos. Não. Tudo bobagem. Ele nos chamou para ir vivendo o Evangelho no caminho, no processo da vida, no dia a dia. Um Evangelho que me faz ser melhor para minha esposa, um Evangelho que vai me moldando a imagem do Cristo e me faz ser mais compreensivo, mais equilibrado, mais paciente, menos ranzinza, menos irritadiço, menos bronco. Um Evangelho que faz com que eu me recicle, que me ilumina em mim mesmo e que faz com que eu baixe a voz para o meu filho, para minha filha, que eu perca aquele autoritarismo, porque ser pai não é ser autoritário, ser pai é ser amigo. Um Evangelho que me faz ver os erros e me faz amar tanto que se eu for aconselhar o errado,
Isso acontece pelo equilíbrio total do amor que está. Por isso mesmo, quando se fala da verdade, que a gente às vezes, eu falo a verdade. Mas quando fala de Jesus com a verdade, diz que ele era cheio de graça e de verdade. Primeiro ele é cheio de graça e depois de verdade. Então, como que eu vou dizer essa verdade? De que forma que vou colocar essa verdade? Que tempo eu vou colocar essa verdade? Qual a hora de falar essa verdade? Ele era antes gracioso para depois entregar a verdade. Então, se eu vou corrigir, que quando eu sair, aquele irmão, olhe, obrigado, vem cá, deixa eu te abraçar. Obrigado por tu me fazer enxergar, obrigado por tu falar comigo. Que eu não seja o possuidor da causa, o dono da razão. O Evangelho ele me molda. Eu aprender a ouvir um pouco também. Me faz esperar, quem sabe eu não olhei direito. Quem sabe eu não entendi corretamente. Quero orar com você. Querido Pai, obrigado por essa oportunidade e por toda a graça e luz que as boas novas do Cristo, do Evangelho, traz a nós. O que direi na tua presença, meu Senhor? Que palavras usarei? Não está o teu olhar para o meu interior, e aquele que tudo sabe, ao sondar meu coração, porventura não percebe o meu regozijo, a minha alegria, o meu prazer em pertencer a ti e em receber tamanha graça de verdade, de luz. Agora eu sei, Senhor, por que teu Filho Jesus convidou aí a Ele os cansados e sobrecarregados. Porque verdadeiramente o Evangelho alivia as cargas, tira os fardos e deixa a gente livre, saudável, agraciado. Que êxtase, que glória, que graça recebem os que se alimentam de ti, os que recebem o Evangelho, os que creem no Evangelho, os que põem fé no Evangelho, os que usufruem do Evangelho. Que coisa maravilhosa. Eu creio, Pai, que de tudo que repartir do Evangelho que veio a mim, irmãos e irmãs, nessa noite, refletindo, avaliando, discernindo, pensando a respeito, meditando, tenham também bebido dessa água, comido deste pão, recebido desta luz, e creio que teu Santo Espírito, que nos convence, que nos guia, que nos orienta, que nos ensina, completará a obra iniciada através de meu testemunho.
Oh, glória a Deus. Que jorre a justiça, Pai. Que se estabeleça o teu reino. Que seja feita a tua vontade nos corações receptivos, nas almas que gritam pela tua presença e nos espíritos vivificados. Que novas criaturas surjam, irmãos e irmãs, ungidos pelo Evangelho, cheios do Espírito Santo, saiam pelas ruas da nossa cidade e das cidades vizinhas, para repartir, para abraçar, para amar, para perdoar, para se exercitar na misericórdia, na caridade, para espalhar a paz, para fazer a paz, sendo pacificadores, em pureza de coração, sem busca hierárquica, sem títulos, sem nenhum egocentrismo, mas desprovidos de qualquer orgulho, na simplicidade de um seguir a Cristo. Resplandeça a luz de teus filhos nessa terra. Glória a Deus, e que o mundo saiba que há uma nação santa, há um povo adquirido para anunciar as virtudes da tua glória. Oh, glória a Deus, que o Evangelho, Senhor, salte das páginas do livro, oh, aleluia, das caixas religiosas, que o Evangelho flua como um rio de água viva nos corações, transformando vidas, meu Pai, e levando vida a muitas outras vidas. Que os enfermos sejam curados pela força do amor, que os tristes se regozijem, que os abatidos, Senhor, sejam consolados e revigorados pela força do amor. Oh, glória a Deus, que o teu nome seja engrandecido, meu Pai, na vivificação de cada filho, de cada irmão, de cada irmã. Que a tua paz venha sobre todos, como águas tranquilas e como brisa leve, por ti, para todo sempre. Graças a Deus.